dia, pessoal. Vamos começar então. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Rocha, eu sou o supervisor aqui do Pet Shop. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do e-commerce. Basicamente, pessoal, o e-commerce vem para potencializar as vendas do cliente. Então, o que acontece? Muitos dos nossos clientes estão começando a usar o e-commerce, estão solicitando cada dia mais esse recurso. Então, a gente vai mostrar. Eu já dei um treinamento uma vez. Eu só quero deixar umas coisas claras para vocês entenderem como está funcionando esse fluxo. Aqui na Moura, como é um recurso novo, não é todo mundo que ainda está mexendo, todos os nossos colaboradores. Ou seja, tem alguns que a gente está chamando de especialistas. No caso do e-commerce, sou eu, Thiago Rocha, tem a Danúbia e tem a Raíssa. São essas pessoas. Então, vocês sempre podem nos procurar quando tiver alguma dúvida relacionada a e-commerce. A gente pede que primeiro procure a gente antes de entrar no suporte e tudo mais, para a gente conseguir ajudar. Às vezes, só num bate-papo a gente consegue esclarecer muitas dúvidas. O que eu vou mostrar para vocês? Uma configuração básica de como funciona e para vocês terem mais noção mesmo do funcionamento. Primeiro, quais são as plataformas que nós trabalhamos? A gente trabalha com a Magento 1 e 2, Tray, Cia Shop, Nuvem Shop. Já existe um projeto com a Jet, tá bom? Então, essas são as plataformas. Então, por enquanto, a gente trabalha com essa. A primeira questão que nos perguntam, Thiago, qual é a melhor? Isso daí sempre vai ficar com o cliente, né? A resposta, os recursos, é o cliente que vai ter, tá? Mas o que a gente indica? A gente indica a Tray, tá? Por quê? É a mais antiga, a experiência que a gente tem é a que menos dá problema. As outras é um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho, mas no geral, todas funcionam muito bem. A Tray é boa também porque ela tem o wiki deles, né? Eles têm o Wikipedia deles, então fica muito simples. Às vezes o programador está procurando um erro, um problema, é muito simples dele achar, tem todas as informações ali mesmo. A gente indica a Tray, mas hoje mesmo eu vou mostrar para vocês na própria Magento, que é o exemplo que eu vou usar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, o que o e-commerce ele faz? Ele integra com outro sistema, né? O seu estoque físico do Sysmoura com o estoque da loja. Eu posso ter produtos cadastrados na loja, depois vincular no Sysmoura e posso enviar os produtos do Sysmoura para lá. Então, qual é a ideia? Quando um cliente começa do zero, eu marco os produtos que ele quer a partir daqui, tá? Do cadastro de produto, e depois eu vou lá e coloco, ele vai subir para a plataforma, o integradorzinho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. No cadastro de produto, é bem simples, ó. Eu peguei aqui um produto qualquer, 2761, esqueci já tá, 2763, tá? Eu vou alterar e aqui eu tenho esse cheque aqui, tá? E-commerce. A partir do momento que eu marco ele e gravo, eu venho aqui de novo, 2763. Aqui, ó, no cantinho, ele já vai me mostrar que é um produto e-commerce. Então, isso daqui já me mostra, tá? Muitas mudanças estão sendo feitas, implementações, é uma coisa nova, então cada vez que a gente vai conversando com os clientes, de acordo com as demandas, a gente vai lá e conversa com os programadores, principalmente com o Rodrigo Alves, o Sorriso aqui, então a gente vai passando e a gente vai implementando, tá? Eu consigo ver todos os produtos que fazem? Hoje, tem algumas telas que já estão sendo desenvolvidas, que vão sair nas próximas liberações, que dá para ver, mas no banco é bem simples também, vou mostrar aqui para vocês. Tá? O nome da coluna é essa aqui, ó, carregado, tá? Então, tudo que tiver carregado igual a S faz parte do e-commerce. Então, todos esses produtos aqui do meu banco fazem parte do e-commerce. Então, todos eles vão subir para a plataforma, tá? Então, 2763, 2761, uns que eu peguei de exemplo. Posso dar um update aqui, o cliente passa a relação. O cliente tem 50 mil produtos, vai ficar marcando um a um? Não, passa uma relação e checa isso no banco. Beleza, marquei os produtos. O e-commerce envia produto, tá? Tudo que é do produto. Então, descrição, tamanho, peso, quantidade, o estoque, tudo ele coloca. Como que o cliente vai gerenciar? Sugestão, tá? A gente separa por depósito. Tem cliente que põe tudo junto, mas tem cliente que separa. É melhor, fica mais fácil de gerenciar. Então ele cria lá um depósito, e-commerce, e joga esses produtos tudo por lá, que ele tem um controle mais fácil. Depois para ele tirar uma relação, fica mais fácil. Posteriormente, o que ele vai ter que fazer? Vai abrir o retaguarda e aqui, no cadastro de PDV, vou pegar o 2 aqui, tá? O nome é só para ficar sugestivo. Aqui, ó, no tipo de PDV, eu tenho a opção e-commerce. Então, eu marco essa opção e gravo. A partir desse momento, eu posso depois tirar uma relação de vendas por PDV, né? E eu vou ver todas as vendas desse PDV. Então, fica mais fácil de eu ter um controle. Então, eu marquei ali.
E aí eu vou começar a configurar. Eu já peguei aqui, porque a gente está com um probleminha na rede, né? Então eu já peguei aqui para mostrar para vocês. Mas já tem a pastinha aqui, integrador e-commerce, tá? Integrador e-commerce. E aqui, ó, toda vez que eu vou abrir, é esse carinha aqui. Eu já joguei ele na área de trabalho, tá? Ele chama e-commerce presentation aqui. Tá vendo aqui que tem um arquivo? Esse arquivo aqui, ó, config.json, tá? Esse JSON, para ficar bem simples para vocês, é como se fosse o regedit. É como se fosse o regedit das configurações do PDV. Então, tudo fica marcado aqui. Vou abrir aqui para vocês verem. Então, tudo fica aqui. E aí, já é uma dica para quê? Se der algum problema no e-commerce, como que a gente está tratando aqui na Moura? Tá? A gente está tratando da seguinte forma. A gente cadastra um debug, certo? Traz o banco, tudo certinho. E aí a gente precisa desse arquivo. Por quê? O e-commerce, infelizmente, não são todas as plataformas que liberam um ambiente de homologação. Então eu tenho que testar direto em produção com o cliente. Tá? Então o cliente fala, Thiago, não está descendo as vendas, não está aparecendo nada. Então o que acontece? Eu vou precisar cadastrar um debug. Primeiro eu verifico se ele está na versão atualizada, se está tudo certinho, os procedimentos padrões, mas depois eu vou pegando, eu vou precisar desse arquivo. Então esse arquivo aqui eu passo para o pessoal da programação junto com a cópia do banco para o cliente. E aí o que vai acontecer? O programador não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum problema em conectar, precisar falar com o cliente. Ele resolve tudo por aqui, copila o EZ e a gente joga lá de novo para o cliente. Então eu vou abrir aqui. Eu sempre executo como administrador, tá? Como regra. Se quiser depois colocar já direto, para sempre abrir como administrador, não tem problema também. E aí na hora que eu for configurá-lo, eu vou colocar ele vai aparecer essa janelinha. Então esse aqui é o sincronizador do e-commerce. É por ele que vai sair os produtos do Sysmoura e vai subir para a plataforma do cliente. Tá? Eu venho aqui em opções e aqui ó, vai mostrar todas aquelas plataformas que eu falei para vocês. Cia Shop, Nuvem Shop, Magento 2 e a Tray. Tá? Então, essa informação, na hora que for configurar, o cliente vai te falar, eu uso a Tray, eu uso o Magento. E aí a gente vai precisar dessas informações. Tá? Então, eu venho aqui, nesse caso do meu cliente é o Vitrine Animal, tá? Um cliente de pet shop, ele usa o Magento. E aqui, eu tenho aqui a URL dele, que no caso é o endereço do site, o endereço que eu utilizo, tá? O usuário e senha que eu vou utilizar, né, para poder colocar, e aonde eu vou gravar as fotos dele. Nesse caso aqui, eu peguei do próprio cliente, então não existe essa pasta aqui. Tá? Mas é mais para vocês terem uma noção. Vou em próximo, eu configurei lá www, o nome do site, o usuário e senha e avanço. Aqui é tudo que o Sysmoura faz com a plataforma da Magento. Tem coisas que faz para Magento e ainda não faz para Tray. Está num processo aqui na programação que está deixando tudo igual para ter na Tray, para ter na Magento, para ter na Cia Shop, para ter na Nuvem Shop. Então ele tem todas essas informações, eles estão tentando organizar de forma universal. E só mais uma informação. Há umas 2 semanas atrás, o Felipe conversou com a gente, ele deu uma palestra aqui para nós da Matriz, e ele disse que tem vontade, tá? Ele vai começar a vender esse serviço também, já que está começando a ter uma grande procura, ele viu um nicho de cliente, então ele vai começar também a vender o serviço de e-commerce, né? O serviço de plataforma. Então os nossos clientes, aí não vai ter integração, vai ser um pouco mais fácil. Aqui eu vou marcar tudo o que eu quero. Se eu vou enviar produto, grupo, subgrupo, se eu vou receber as vendas, se eu vou receber os clientes e se eu vou enviar de forma automática, tá? Então aqui eu envio os produtos. Thiago, eu tenho 50 mil produtos, eu preciso marcar, e não marquei todos. Só que na hora que ele vai fazer a sincronização, ele vai checando, ele vai fazendo todas as etapas. Então eu posso colocar, eu só quero mandar um. Bem semelhante quando a gente vai inutilizar uma nota. Tá? Eu coloco de tal até tal. Posso marcar, isso aqui é uma opção bem importante, para vocês terem uma ideia. Vou dar um exemplo usando o cenário de pet shop. O cliente tem 50 sacos de ração, 50 quilos de ração em estoque físico. Aí beleza, ele vendeu lá no site, automaticamente baixou aqui o estoque, tudo certinho. O que vai acontecer? Ele foi vendendo. Se eu não marcar essa opção aqui de sincronizar por movimentação, o que vai acontecer? Ele vendeu um aqui, era a última unidade que ele tinha, e lá no site vendeu também. E aí não vai sincronizar o estoque. Um detalhe, tudo questão, bem customizado, né? Muitos clientes, eles vendem o estoque lá, sobe o estoque uma vez e deixa esse estoque sempre fixo. Então ele não marca por isso, tá? Ele vende mesmo sem estoque. Às vezes ele tem um fornecedor que entrega rápido para ele ou algo do tipo. Então, isso sempre fica a critério do cliente. Então, tem que se conversar muito com o cliente como ele vai trabalhar. É opcional, marco se eu quiser. O ideal para ter um controle de estoque, fazer uma gestão, sim, marco, tá?
Depósito. Todos os depósitos que eu cadastrar no Sysmora, eles vão aparecer aqui nessa telinha. Tá? Então eu tenho todos, padrão. Um exemplo, e-commerce, tá? Loja virtual, eu coloco aqui do jeito que eu quiser. Se o cliente utilizar a lista de preço, também vai enviar lá para o site. Por quê? Às vezes ele tem um preço promocional, ele está colocando a lista de preço bem similar ao que funciona no PDV. Aqui eu tenho o enviar grupo, mesma questão daqui, de início até o final, subgrupo. Podem notar que aqui eu tenho o grupo e não marquei o subgrupo. Tá? Muitas plataformas trabalham só com categorias, não trabalham com subcategorias. O que a gente entende no nosso sistema de grupo, nas plataformas, são categorias. Então a gente marca às vezes só o grupo. Ah, eu quero mandar um subgrupo, uma subcategoria. Às vezes, na hora que a gente manda aqui, já vai criar. Tá? E quando eu mando aqui, ele já cria lá na plataforma também. Então, às vezes, não existe o grupo rações, tá? Mas a partir do momento que eu envio ela do Sysmora, vai enviar lá para eles. Subgrupo, mesma questão. E aqui, eu tenho o receber venda. E aí, é aquela questão que eu mostrei aqui no cadastro de PDV. Lembra lá que eu mostrei para vocês? Ó, o PDV2 ele é um PDV do tipo e-commerce. Já o PDV1 é um do tipo normal. Quando eu venho aqui, só vai aparecer o e-commerce. Tá? Isso facilita muito na gestão das vendas. A empresa, tá? Aqui é um fluxo de venda para não ficar sincronizando toda hora todas as vendas. A experiência que eu tenho, são poucos clientes que estão vendendo muito. Certo? Então, não afeta tanto ele deixar todas. Mas nós temos clientes no Paraná que vende, que é um grande cliente, ele vende por e-commerce 200, 300 vendas diárias às vezes. Tá? Então, se eu deixar todas, vai ficar sincronizando toda hora, vai entrar um tempo, demora muito. Tá? Então, eu coloco sempre aqui 7 dias, 3 dias, para ele dar tempo de gerar. Tá? Fica mais fácil. Beleza. 30 dias, 7 dias, 3 dias. Vou perguntar se eu vou receber o cliente, se eu quero receber o cliente. Isso é importante, tá? Por quê? Eu vou lá, eu, Thiago Rocha, entro lá no site do cliente, www.nomedosite.com.br e faço o meu cadastro. Fiz o meu cadastro, comprei o meu produto. Eu preciso emitir uma nota, o cliente precisa emitir uma nota para mim, né? O meu fornecedor, onde eu estou comprando aqui no caso. Ele precisa emitir uma nota, tá? Então, se essa opção aqui não tiver marcada, vai descer a venda, mas não vai descer o cliente. E aí não vai ter como emitir a nota para ele. Tá? Então sempre marca. E aqui a última opção, que é envio automático. Certo? Eu posso colocar dinâmico a cada X segundos ou fixo, todo dia 10, todas as vezes às 10 horas da manhã, às 11 horas, às 9 horas, o horário que eu querer. Tá? Então fica sempre ao meu critério. Experiência que eu tenho. Tá? Estou passando o cenário atual. Tem gente que deixa aqui 180 segundos. Beleza, fica mandando lá a cada 3 minutos. Quando o cliente tem um fluxo muito grande, às vezes ele terminou de sincronizar, começou a sincronizar de novo e não deu tempo de sincronizar tudo nesses 180. Então tem que ter um tempo espaçoso. Tá? Eu coloco aqui a cada 10 minutos. Esse cliente que vende muito nosso, ele não consegue. Por quê? Às vezes ele precisa emitir a nota rápido. Então ele não tem como esperar os 10 minutos. Então ele não marca o envio automático. De novo, isso tudo vai variar de acordo com o perfil do seu cliente. Se o seu cliente é grande, ou ele é pequeno, ou as vendas dele estão começando, não tem problema, envio automático, facilita para ele. Tá? Ele não vai precisar ficar clicando no sincronizador. Aí eu venho em próximo. Aí aqui, né, como eu só estou usando para teste, vai dar um erro na hora que eu vou sincronizar, porque eu não estou usando, como eu falei, né, as plataformas não liberam um ambiente de homologação, eu não vou mexer, inserir produtos direto para o cliente. Tá? Eu tenho aqui as opções para voltar, não é o que eu quero, certo? Mas um detalhe, sempre que eu voltar nas opções, eu marco de novo, próximo, tá? Para ele gravar. Onde ele está gravando? Lá naquele arquivo JSON que eu falei para vocês. Tá? Então ele está gravando aqui, de novo, né? Um exemplo bem fácil da nossa experiência diária. Ele está gravando no Regedit aqui do sistema, do integradorzinho do e-commerce. Aqui, tá? Eu tenho a opção de selecionar os produtos
Isso aqui ele demora um pouquinho para abrir, porque ele vai trazer o select na tela de todos os produtos do meu cliente, ó, tá vendo? Então, todos os produtos que eu tenho no sistema, falei que ia demorar, não demorou tanto, tá? Ele vai trazer. E aí o cliente também tem a opção, para ele não precisar vir no compras. Às vezes ele tem um setor que só mexe com e-commerce, e aí ele, agora eu vou começar a vender gaiola. Então eu marco aqui a gaiola, fica a critério dele, tá? Muita gente usa pelo compras mesmo, sempre vai ao critério de vocês. A partir do momento que eu marco aqui e confirmo, lá no compras, ele também vira um produto e-commerce. Então, fica a critério de vocês na hora de mostrar para o cliente como vai utilizar. Beleza? Esse outro botãozinho aqui, incluir produtos já cadastrados no site. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Existem clientes que já trabalham, tá? Ele já tem produtos, certo? Ele já trabalha com e-commerce, ele não vai começar do zero. Quando começa do zero é sempre mais fácil, pessoal. Dá menos problema, a integração é bem mais rápida. É como se fosse uma conversão, tá? Quando o cliente começa a usar o Sysmora de uma vez, é tranquilo. Agora, quando ele vai, ele já tem de um outro programa, aí ele quer converter, é a mesma coisa, dá um pouquinho mais de trabalho. Então eu tenho essa telinha aqui, que eu posso, às vezes, vincular, tá, esse produto do e-commerce ao produto no Sysmora. E aí eu adiciono. Se ele trabalha com variação, tá, Pet Shop não trabalha muito com variação. Então eu vou dar um exemplo também. Eu já peguei clientes de magazine que usa muita variação de roupa, né? Então ele pode colocar a variação também. E aí ele adiciona, certo? E vai colocar. Porque se vocês olharem aqui, ó, esse é o cliente que eu estou usando, tá? Ele tem todos esses produtos aqui. Se eu quisesse colocar, então eu colocaria aqui. A ID 556 é o produto tal aqui no Sysmora. E aí eu vinculo, tá? Não preciso fazer um cadastro. Por quê que eu faço isso? Porque quando eu vou fazer isso daqui, o estoque dele, a quantidade, às vezes já tem que ser sincronizada, tá? Porque para o cara não precisar vir aqui, ó, vendi um no Sysmora, na loja física. Tem que vir baixar aqui? Não. Se ele vinculou aqui antes, ele já faz isso tudo certinho e já finaliza. Beleza? Feito tudo isso, configurei, eu venho no botãozinho sincronizar. Aí ele começa a sincronização. Aqui são os grupos, né, que ele está fazendo, os códigos, e aí ele termina a sincronização. Porque eu pus muito pouquinho, eu não fiz todos os processos aqui, eu só deixei. Mas ele sempre começa por grupo, subgrupo, produtos, cliente, vendas. Eu já tenho todos os produtos, Thiago, eu quero sincronizar a venda rapidinho. Lembra que eu falei, o cliente tem 50 mil produtos no site. Não é difícil acontecer isso, né? Mas, ele tem bastante produto. Eu não quero que sincroniza tudo de novo, porque não existe a forma. Quando eu clico em sincronizar aqui, não existe a forma de fazer só o grupo, subgrupos, produtos e clientes e vendas. A não ser que eu previamente faça isso aqui. Volto lá no opções, escolho a plataforma que o cliente utiliza, próximo. Eu quero receber só as vendas, eu não quero enviar os grupos. Aí eu só desmarco o que eu quero e sincronizo só as vendas. Foi basicamente isso. O e-commerce não tem muitos detalhes ainda, tá? Como eu falei, tem que lembrar da plataforma. Aqui, na base de conhecimento, não sei se vocês já viram, tem um documento que foi criado. Aqui eles falam bem explicadinho os campos que fazem sincronização, que às vezes é uma dúvida também. Tá? Às vezes eu deixei passar aqui e não expliquei. Tá? Mas aqui tem todos os campos. Tá? Então ele fala, ele faz isso, tá vendo? Todos os campos e como chama equivalente na plataforma. Então eu sei que o código de produto nessa plataforma Nuvem Shopping, lá é o SKU. O nome é o nome PT e assim por diante. Então eu consigo ver tudo que o Sysmora envia e recebe. Tá? Mas basicamente, eu recebo clientes, recebo a venda, ele vai colocar na venda item também e vai inserir as informações. Um outro detalhe que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas só para vocês terem noção, por lei, todo produto de venda de e-commerce, né, ele tem que ser emitido uma NFE depois. Então, basta o cliente abrir o fiscal aqui, ele vai lá em nota fiscal, emitir nota fiscal, normal. Ele vai vir aqui na opção importar várias vendas. Quando ele vem aqui no importar várias vendas, é que não vai dar porque eu não cadastrei. Aqui, eu tenho o pedido e-commerce. Tá? Se eu quiser gerar por pedido, como fica mais fácil? Né? Eu geralmente gero por período, coloco não,
E um detalhe, eu filtro de novo esse cara aqui. E ele vai gerar todas as vendas para mim. Tá bom? Então, aí ele vem, vai gerar tudo, dá 2 cliques e emite a NFE para o cliente. Ok?